tem gente que não gosta de barulho. No trânsito ele abre o vidro para gritar, mas aqui para Jesus não, nunca é não. Eu estava pregando um dia em Criciúma, hospedado na casa do Dr. Paulo, meu amigo, e um grupo de irmãos ia me pegar pra gente ir na vigília, orar no monte. O irmão Paulo, ele falava assim: pastor, por que vocês gritam? Eu disse: Paulo, é algo que vem de dentro pra fora. Eu não gostava muito de gritar em igreja. Aí um dia, tava um fogo, pra eu já voltar, pra você entender. Eu tava em Araraquara e todo mundo pulando e gritando. Eu tinha muita vergonha, eu fui assim, ó, querendo pular. Sabe que aquele dia o Espírito Santo fez eu lembrar? Era o ano de 2005. Deus me fez lembrar o ano de 2002, Copa do Mundo, Brasil e Inglaterra. Ronaldinho Gaúcho fez um gol de falta. Alguém lembra disso aí? Ele fez aquele gol e eu saí gritando, pulando o muro, gritando na rua, como se tivesse algum inglês do lado. O Espírito Santo me fez lembrar disso e dizendo assim: o futebol merece mais do que eu. Naquele dia, irmão, não tô nem aí se gosta, não gosta, eu grito, eu pulo, eu berro, mas tudo bem, vem cá. Aí o doutor Paulo dizendo: por que você grita? Eu contei isso pra ele assim: eu acho que não precisa disso não. Eu disse: tudo bem, eu tô hospedado na casa do homem, irmão. Tá bom. Vamos pro monte. Quando eu tô entrando no sandeiro, eu ouço: pastor, eu vou junto. Eu olhei e disse: não vem não. Não, ô Paulo. 15 minutos para subir e tinha chovido. A gente subindo e tinha o costume lá em Criciúma, naquele monte, tinha uma tenda. A gente parava, fazia oração antes e subia. Andava um pouco, parava, fazia oração e subia. Chegamos lá, começamos a orar. A gente ajoelhado, tinha terra, tinha barro. O irmão Paulo, tudo engomadinho: eu vou orar de pé, pastor. Chamei o Fábio, chamei o André, chamei o João Macedo e disse assim: a oração hoje é essa: Jesus pega o Paulo. Ninguém ora para a mãe, ninguém ora para o pai, ninguém ora para nada. Hoje a oração é essa: Jesus pega o Paulo, Jesus pega o Paulo, Jesus pega o Paulo. E ele lá, tudo assim, ó, engomadinho. Aleluia. Meia-noite, Jesus pega o Paulo. Não aguentava mais, mas Jesus pega o Paulo. 2:30, era mais ou menos 3 da manhã. A gente ajoelhado dizendo: Jesus batiza, Jesus pega o Paulo, Jesus arrebenta o Paulo. Daqui a pouco eu começo a ouvir parecer aquele motor Agrale. Quem conhece a Agrale? Quando eu olhei para trás, o Paulo falando em línguas, ajoelhado na terra, com terra na cabeça. Oh meu Deus, eu estou pregando que esse poder está vindo para alguém aqui. Nós temos teologia, nós temos tecnologia, mas nós precisamos do poder. Você é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver, quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Vou mudar. Quem gostaria de ser batizado com o Espírito Santo? Ok. Me permita lhe dizer, porque às vezes eu sou pentecostal, ok? Eu não faço parte da linha teológica que acredita que o dom de línguas é evidência. Eu acredito que o dom de língua é um dos sinais. Eu acredito, e eu já participei de alguns debates sobre isso, que é possível alguém ter o batismo do Espírito Santo e ainda não manifestar línguas estranhas. Porque existem pessoas que acham que batismo do Espírito Santo é só falar em línguas estranhas, e não é. É uma capacitação. Ó, vem cá. Você lembra que Jesus falou para eles assim: olha, fiquem até vocês serem revestidos de... Quando eles recebem, aí eles vão. Porque é possível pregar, cantar sem ser cheio do Espírito Santo. É mais difícil. Eu vou explicar para você o que é batismo com o Espírito Santo. Eu fui pai com 15, 16 anos. Eu passei muita dificuldade. Eu lembro que o Mateus tinha 1, 2 anos, eu trabalhando de servente de pedreiro, parei de estudar. E o pedreiro pegou uma casa, tijolinho comum, e era para eu quebrar, passar conduíte. Sabe que alguém sabe o que é isso? Com uma marreta e uma taiadeira, irmão. 9 horas da manhã eu tinha vontade de ir embora, eu não tinha marmita. Eu não tinha marmita para levar. A minha vontade era jogar aquela marreta e a taiadeira fora. Imagina o dia inteiro trabalhando com aquilo, foi difícil demais. Aí um dia eu descobri que tinha maquita. Oh, coisa boa. Tenta erguer um carro. Agora põe um macaco. Alguém está entendendo? Isso é Espírito Santo. Você pode cantar, mas cantar com o Espírito Santo é diferente. Às vezes você pode ler a Bíblia, mas ler com o Espírito Santo... Tem gente que prega e não tem o Espírito Santo, discursa e fala bem, mas pregar com o Espírito Santo... Você pode até orar e não ter ele, mas se você orar e tiver ele... É sobre isso que eu quero falar com você. Existe uma vida antes e uma vida após. Expectativa foi criada. Depois que eu vi o meu pastor aqui, irmão,
Aleluia. Você não vai escandalizar comigo hoje não, né? Era para você falar não, irmão, mas tudo bem, tudo bem. Deve ter algum... Não, hoje... Não, estava diferente aqui hoje, porque... língua estranha atrás de mim, na frente, o rapaz tirando foto, falando língua estranha, o pessoal da mídia lá em cima, pulando lá, dando glória a Deus. Era para vocês dar glória a Deus, irmão. Não, está diferente. Vamos lá. Vamos lá. Se você tem sua Bíblia, abra comigo Isaías 6. Eu quero falar sobre esse fogo. Eu quero falar sobre esse Isaías 6, versículo 1. Eu estou usando a linguagem de hoje. Isaías 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e elevado. O seu manto estendia o templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam. Eles diziam em alta voz um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes do serafim fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo também de lábios impuros, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou seus lábios, e as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Senhor Jesus, é a tua palavra. Jesus, me dê graça, me ajuda, Senhor, a pregar essa mensagem. Eu não posso sentir. Dá revelação, me dá ânimo, coragem, impacto da tua revelação. Fala conosco, nos consola, nos conforta e nos confronta. Em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, Isaías é conhecido como um dos maiores profetas da Bíblia. O livro de Isaías é tido como uma mini Bíblia. É ele que 600 anos profetiza o nascimento de Jesus. É um profeta messiânico. Só que quando você puder, eu quero encorajar você a ler o livro de Isaías. Não é um livro fácil de ler, mas você precisa perceber uma coisa: Isaías é 1 até o capítulo 6. Após o capítulo 6, Isaías é outra pessoa. Você pode ver que ele está exercendo o ministério no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5. O capítulo 6 se manifesta o chamado dele. Então é possível trabalhar, exercer, adorar, profetizar sem o manifesto do chamado. No 6 é o chamado, e há uma transformação na vida de Isaías no capítulo 6. Você vai ver no capítulo 1, capítulo 2, que ele fica assim para o povo: vocês, o seu jejum, as suas luas, as suas festas. Ele está condenando todo mundo. Isaías, ele tem uma costa quente, me permita dizer isso, porque o rei Uzias, algumas traduções diz primo, outras traduções diz tio, mas fato é que o rei Uzias era parente dele e dava proteção, abrigo. Isaías profetizava essas palavras duras até o capítulo 5 dentro do palácio. Então ele acusava o povo.
E se alguém viesse contra ele, para chegar nele, chegaria primeiro no rei. E quem vai mexer com ele? Ninguém. O rei Uzias era o patrocinador dele. Oferta boa, casa boa, vida boa, conforto para profetizar. Agora você entende quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Quando Isaías está dizendo assim, no ano da morte, ele está dizendo, era o pior momento, foi o pior momento da minha vida. Porque agora os inimigos que ele conquistou em 5 capítulos vão pegar ele, e o rei que vai assumir não gosta e não vai defender Isaías. Isaías sabe que agora os inimigos vão pegar ele. Ele sabe que aquele contra-cheque, cheque, depósito, Pix que caía todo mês não vai mais cair. Isaías sabe que agora ele vai ter que mudar de casa, a vida dele agora vai ter um impacto financeiro e principalmente a vida dele está em risco. Isaías sabe que está em perigo. É interessante que ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, e eu falei para você que esse capítulo marca a dor de Isaías, mas marca o chamado. Existem perdas que são permissão de Deus para levar você para o próximo nível. Nem toda perca ou perda é para a sua destruição. Existem perdas que Deus permite. Vou dizer de novo, existem perdas, dores, processos que Deus permite, porque são elas que vão abrir portas e situações para você ir para o próximo nível. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que está preocupada pela perda ou perca, dor, angústia, porta fechada, crise financeira, crise espiritual, crise sentimental, crise emocional, crise existencial. Você está preocupada, mas talvez Deus já está usando os meus lábios para dizer, se prepara, porque essa dor, essa fase, esse momento será o trampolim, a porta, a condição, a ponte que eu vou projetar você para o próximo nível. A preocupação de Isaías é porque agora o rei está morto. Me ajude, o rei está? Diga, o rei está morto. E o trono vazio. Olha que interessante, Isaías agora vê que no palácio o trono está vazio. O rei morreu. E esse mesmo texto vai dizer que ele vai ver o rei dos reis. Às vezes é necessário o rei da terra morrer para você ver o rei dos reis. Às vezes é necessário o rei que domina, que governa o seu coração, porque às vezes você está muito confortável. E esse rei que domina seu coração, seu sentimento, as suas emoções, todos os seus pensamentos, às vezes ele vai ter que morrer para você poder ver o rei dos reis. Porque existe um rei no seu coração, talvez, não sei qual é o desejo, o sentimento, o relacionamento, a sua empresa. Eu não sei qual é o rei que ocupa o seu coração. Domina as suas emoções, domina seus pensamentos, domina todo o seu tempo, domina toda a sua vida. Então Deus vai permitir o rei do seu coração morrer, para você poder ver o rei dos reis e o devido lugar dele ser ocupado na sua vida. É interessante que enquanto o rei que está dentro de mim não morrer, eu não posso ver o rei dos reis. Este rei que domina o seu coração precisa morrer. Existe algo que domina o seu coração na sua vida, que você faz rei da sua vida. E isso impede você de ver, que me impede de ver o rei dos reis. Isaías está vendo o rei, ou melhor, está vendo o trono vazio. Eu acho tão interessante que ele diz assim, no ano da morte, ou seja, no meu pior momento. Está aí, Lagoinha, no meu pior, é isso que ele está dizendo, no meu pior momento, vírgula, eu vi isso aqui era para você levantar as mãos e receber, porque eu sei que estou pregando para alguém que você não está no seu melhor momento. Talvez alguém está esperando que você vai ver aquele exame, você vai ver a perda, você vai ver a falência, vai ver o divórcio, mas eu estou pregando o que o texto diz para você. No meu pior momento eu vi o Senhor. Eu tenho uma palavra, eu estou sentindo a presença de Deus para profetizar sobre a sua vida. Você que entrou aqui precisando de uma palavra de Deus, recebe ela. Você vai ver Deus nessa crise.
Eu vou dizer, você verá Deus nessa crise, você verá Deus nesse problema, você verá Deus nesses exames, você verá Deus nessa audiência, você verá Deus no seu casamento, você verá Deus nesse relacionamento, você verá Deus na vida dos seus filhos. Eu estou pregando para alguém que você pode estar passando o seu pior momento, a sua pior fase, mas assim diz o Senhor: se prepara, porque você verá o Senhor. O Senhor. Aplauda o Senhor. Vamos lá. Ele diz: eu vi o Senhor. Vem cá. Ele vai para o templo no pior momento. Aí ele diz: eu vi o Senhor. Olha como ele vê: assentado sob um alto e sublime trono. Vem cá. Primeira coisa que ele vê o Senhor assentado sob um trono. Você acha que é coincidência? Primeiramente, Deus precisa se sentar? Como é o corpo de Deus? Deus não tem corpo. Você já viu quando Moisés quer ver a glória de Deus? Deus diz: ninguém pode me ver. Moisés diz: eu quero ver, senão eu não saio daqui. Deus diz: não vai ver. Moisés diz: se o Senhor não me ver, me mata. Aí Deus diz: eu vou dar uma colher de chá, você vai ver minhas costas. Olha o que diz o texto. Deus diz assim: Moisés, entra aqui, ó, na fenda da rocha. Moisés entra. A Bíblia diz que Deus fala assim: eu vou tampar você com a minha mão e vou passar no final do vale. Me explica esse corpo que tampa aqui com a mão e passa lá no final do vale só com as costas. Por que Isaías vê ele sentado? Porque qual era a tristeza de Isaías? Porque o trono daqui de baixo estava vazio. Quem me patrocinava? Morreu. Quem me defendia? Morreu. Quem era na minha vida? Morreu. O trono está vazio. Era o coração dele dizendo: o trono está vazio. Aí Deus está dizendo assim: Isaías, eu vou te mostrar qual o trono que você depende. Você não depende do trono de baixo, você depende do trono de cima. Quem se senta no trono de baixo vive e morre. Quem está no trono de cima vive eternamente. No trono de baixo tem doença e morre. Quem está em cima é eterno para todo sempre. O trono de baixo tem tempo, o trono de cima é eterno. Eu estou pregando que a sua casa não depende do trono de baixo, a sua família não depende do trono de baixo. Eu estou sentindo a graça de Deus. Ou eu estou pregando que a sua vida não está ligada na dependência do trono de baixo. Existe um alto acima de todos, um trono que está acima de todos. Ele está dizendo: a sua vida depende do trono que está em cima. Quem pode me ajudar a celebrar o nome de Jesus? Aleluia. O trono de baixo está livre, o trono de cima está ocupado. Deus está dizendo: Isaías, o seu chamado não é sobre o trono da terra, mas sobre o trono do céu. Deus permanece no trono. Aí vai a visão de Isaías, eu chego lá. Isaías vê Deus assentado no trono e Deus dizendo: Isaías, quem você depende de quem? Do trono de cima. Aí diz o texto que Isaías vê Deus assentado sobre um trono e vê serafins. A palavra serafi é seres que pegam fogo. Isaías vê serafins com 6 asas. Quantas asas? 6. Que voam acima do trono. Com 2 asas cobre o rosto, outras 2 cobre os pés, ou seja, eles se cobrem. E outras 2 eles voam. Um dizendo para o outro: santo, santo, santo. Não, espera aí. Eu acho interessante que nós temos aqui um padrão de adoração. Os serafins estão Não me deixa sozinho não, Lagoinha. Eles estão. E eu imagino que é adoração nível top. Afinação, tudo que for perfeito, sim. Estão adorando, e olha o perfil da adoração, tampando o rosto. Você já viu quando alguém é pego, incriminado, alguma coisa? A primeira coisa que a pessoa faz quando aparece uma câmera: por que ele tampa o rosto? Porque ele não quer ser identificado. O que eles estão dizendo? Eu não preciso ser reconhecido. O alvo da adoração é quem está no trono, não é quem adora.
Eles estão ensinando para nós como igreja um padrão de adoração. O foco nunca será o ministro. Eles estão dizendo aqui: nós não estamos para aparecer. Eles estão adorando, não estão se apresentando. Com muito respeito a quem ministra louvor, não estou me referindo a essa igreja, estou dizendo no geral, com muito respeito e muito carinho. Nós não se apresentamos, nós adoramos. Eu vou falar de novo: toda vez que você sobe aqui nesse púlpito, seja com instrumento, seja com microfone, nós não nos apresentamos, nós adoramos. Cubra seu rosto, porque quem merece é aquele que está sob o trono. Eu convido a igreja Lagoinha a esconder seus rostos e adorar aquele que está sob o trono. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque a igreja, oh meu Deus do céu, será que você pode levantar suas mãos, me ajudar a adorar o nome do Senhor nesse momento? Nós não viemos nos apresentar, nós viemos adorar. Aleluia. Eles estão dizendo que na presença de Deus eles estão pegando fogo, porque quanto mais você se aproxima dele, mais fogo você recebe. Meu Deus do céu. Eles estão pegando fogo porque estão muito perto do trono de Deus. Eles são seres de quinta grandeza, sexta grandeza. Eles são grandes, muito grandes, mas eles estão se cobrindo dizendo assim: nós podemos ser grande, mas quem merece todo o reconhecimento é Ele. Então se você prega bem, o reconhecimento não é seu, é dele. Você usa perfume importado, mas é Ele. Você tem uma casa boa, mas é Ele. Você é um grande empresário, mas é Ele. Você canta bem, é super afinado, mas não é você, é Ele. Cobre o seu rosto, adore a Ele, porque é Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus. Eles adoram, porque diante do Senhor o nosso talento desaparece, o glamour desaparece, toda a pompa desaparece. Eu lembro daquela mulher. Você lembra daquela mulher que vai adorar Jesus sem ser convidada na casa? Lembra disso? Vem cá, me ajude. Pastor Danilo, um fariseu deu um jantar e trouxe Jesus, mas ele não queria nada com Jesus, ele só queria aparecer. Ele só queria aparecer no Instagram da igreja. Ele só queria estar lá, ele nem deu bola para Jesus. Aí a Bíblia diz que uma mulher, sem ser convidada, entrou na casa de enxerida, com um vaso nas mãos. Dá licença, e foi entrando. A Bíblia diz que ela vai nos pés de Jesus, ajoelha e quebra o vaso e começa a derramar azeite. Aí aquele fariseu olha e diz assim: ela é pecadora, pensando. Jesus, ouvindo o pensamento, disse: eu entrei na tua casa, nenhum beijo tu me deste, nenhum ósculo tu me deste. Agora essa pecadora não cessa de beijar. Sabe o que eu acho lindo? É que ela não abre o vaso, ela quebra. Quem mexe com óleo, com azeite, sabe que sempre fica um restinho no fundo do azeite, no fundo, melhor dizendo, no fundo do vaso. Sabe por que essa mulher quebra? Porque ela está dizendo assim: eu vou dar uma adoração sem reserva, não vou levar nada para casa, vou deixar tudo aqui. Será que alguém pode me ajudar? Será que os dois podem me ajudar? Hoje não abre o vaso, hoje quebra ele. Deixa tudo aqui, meu filho, deixa tudo aqui, minha filha. Será que alguém pode me ajudar? Será que os três podem me ajudar? Levanta suas mãos, fecha os teus olhos, quebra esse vaso. Hoje Deus está dizendo para você: quebra o vaso, entrega tudo. Quebra o vaso, quebra o vaso. Eu acho interessante que eles estão com duas asas se cobrindo o rosto, duas cobrindo os pés, duas voando, e um gritando para o outro: santo, 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 santo. É um dizendo para o outro: santo. O que eu aprendo isso, o culto é unidade. É um dizendo para o outro: santo, santo, e toda a terra está cheia da glória, santo. Oh meu Deus do céu, estou sentindo uma presença de Deus santo. Irmão, me permita dizer isso aqui. O pastor deu a deixa, eu vou junto com o meu pastor. Eu sei que tem gente que não gosta de barulho. Disfarce, dá uma olhadinha de lado, Não fala nada, o que você acha?
Eu sei que tem gente que não gosta. Aí me vê pregar e se irrita comigo. Eu sei, tem gente que não gosta. Tem gente que quando a gente grita na igreja, ele fica bravo, tranca a cara. Não gosto disso. Mas deixa a gambazada fazer gol lá, pra você ver como ele grita. Não, deixa a porcada fazer gol, ele grita. No karaokê ele dá lugar. No trânsito ele abre o vidro para gritar. Mas aqui para Jesus não quer não. Eu fico preocupado com quem não gosta de barulho, porque está enrolado se for para o céu. Não, eu vou até limpar minha careca agora aqui. Eu estou polêmico, agora eu fiquei polêmico. Agora eu fiquei. Quem não gosta de barulho está enrolado no céu. Porque em cima do trono, acabei de ler para você que eles estão gritando um pro outro: santo, 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 santo. A Bíblia diz que na frente do trono tem 24 velhinhos. 24 velhinhos que pega a coroa, joga e grita: santo, 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 santo. Os arcanjos pegam a trombeta e grita. Aquele que está sentado no trono tem voz como de trovão e relâmpago. Eu estou pregando que no céu tem barulho, e quando o céu desce na terra tem barulho sim. Quem pode me ajudar? Levanta suas mãos aí, me ajude, Lagoinha, por favor. Oh meu Deus, onde tem um adorador aqui, Senhor? Onde tem uma adoradora? Onde tem alguém que acredita nesse fogo do Espírito? Dá um sinal agora. Encha ela, encha ele. Alabacau, assarada, comandarra. Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Por favor, me ajude. Labacandarabachou da raias. Tem barulho. Tem barulho. Me permita, Marco. Eu estava pregando um dia. Vem cá. Eu estava pregando um dia em Criciúma. Eu fiquei hospedado na casa do Dr. Paulo, meu amigo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu fiquei lá na casa dele. E um grupo de irmãos ia me pegar para a gente ir na vigília, orar no monte. Aí o pastor, o irmão Paulo, ele falava assim: pastor, por que vocês gritam? Eu disse: Paulo, é algo que vem de dentro para fora. Eu vou dizer algo para você. Eu não gostava muito de gritar em igreja. Aí um dia estava um fogo, para eu já voltar, para você entender. Eu estava em Araraquara e todo mundo pulando e gritando. Eu tinha muita vergonha, eu fui assim, querendo pular. Sabe que aquele dia o Espírito Santo fez eu lembrar? Era o ano de 2005. Deus me fez lembrar o ano de 2002, Copa do Mundo, Brasil e Inglaterra, 4 horas da manhã. Ronaldinho Gaúcho fez um gol de falta. Alguém lembra disso aí? Ele fez aquele gol e eu saí gritando, pulando o muro, gritando na rua, como se tivesse algum inglês do lado. O Espírito Santo me fez lembrar disso, dizendo assim: o futebol merece mais do que eu. Naquele dia, irmão, não estou nem aí se gosta, não gosta, eu grito, eu pulo, eu berro. Mas tudo bem, vem cá. Aí o doutor Paulo dizia: por que você grita? Eu contei isso para ele assim: eu acho que não precisa disso não. Eu disse: tudo bem, eu estou hospedado na casa do homem, irmão. Tá bom. Aí parou o Fábio, minha mãe, minha esposa conhece o Fábio, parou lá com o sandeiro. Eu estou indo, vamos para o monte. Quando eu estou entrando no sandeiro, eu ouço: pastor, eu vou junto. Eu olhei e disse: não vem não, fica. Eu falei: não, irmão Paulo, eu vou. Eu disse: meu Deus do céu, vai dar problema. 15 minutos para subir e tinha chovido. A gente subindo e tinha o costume lá em Criciúma, naquele monte, tinha uma tenda. A gente parava, fazia oração antes e subia. Andava um pouco, parava, fazia oração e subia. Chegamos lá, começamos a orar. A gente ajoelhado, tinha terra, tinha barro. O irmão Paulo, todo engomadinho: eu vou orar de pé, pastor. Ele disse: tá bom. Chamei o Fábio, chamei o André, chamei o João Macedo e disse assim: vem cá. Eu falei: a oração hoje é essa: Jesus pega o Paulo. Eu estou falando um testemunho, é verdade.
O Fabinho olhou para mim e disse assim: como é? Eu falei: ninguém ora para a mãe, ninguém ora para o pai, ninguém ora para nada. Hoje a oração é essa: Jesus pega o Paulo, Jesus pega o Paulo, Jesus pega o Paulo. E ele lá, tudo assim, ó, engomadinho. Aleluia, glória, glória. 11h30. E nós, Jesus pega o Paulo, Jesus pega o Paulo. Meia-noite, Jesus pega o Paulo. Não aguentava mais, mas Jesus pega o Paulo, Jesus pega o Paulo, Jesus pega o Paulo. Meia-noite e meia, 1h30, 2h30. Era mais ou menos 3 da manhã. Eu estou contando um testemunho para você. A gente ajoelhado dizendo: Jesus batiza, Jesus pega o Paulo, Jesus arrebenta o Paulo, Jesus não deixa. Daqui a pouco eu começo a ouvir parecer aquele motor Agrale. Quem conhece a Agrale? Quando eu olhei para trás, o Paulo falando em línguas, ajoelhado na terra, com terra na cabeça. Oh meu Deus, eu estou pregando que esse poder está vindo para alguém aqui. Deus vai mudar a sua história. Será que alguém me ajuda? Será que os dois me ajudam aqui hoje? Eu estou orando que Deus enche essa igreja com poder. Nós temos teologia, nós temos tecnologia, mas nós precisamos do poder, do poder, do poder. Quem recebe essa palavra, alabacarashola mahai, aleluia. Muito bem. Ele vê o serafim. Quando Isaías vê tudo isso, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Eu disse para você que 5 capítulos ele apontava o dedo dizendo: vocês, 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 vocês. Mas agora que ele viu tudo o céu, ele cai dizendo: ai. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você encontra as suas misérias. Quando eu vejo o crente muito exaltado, é porque ele está longe de Jesus. Eu lembro que um dia, trabalhando de servente de pedreiro, passei gesso na parede. O patrão me deu uma lixa e eu fiquei o dia inteiro lixando. Quando ele chegou, ele disse: está pronto, Daniel? Eu disse: tá. Ele disse: tem certeza? Eu disse: tenho. Ele disse: dá uma lâmpada. E veio. Tá ruim, 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 tá ruim. Porque a luz revelou tudo que estava. Isaías teve um encontro com essa luz. Entendeu que nós somos pecadores. A graça de Deus está se manifestando aqui para você enxergar que você não merece. Tem vezes que eu prego em alguns lugares, eu falo para minha esposa: eu não entendo como Jesus ainda me usa. Eu não sei como Ele me ainda acha graça na minha vida, porque quando a luz chega, eu encontro tanta imperfeição no meu coração, tanta imperfeição emocional, tanta imperfeição intelectual, tanta imperfeições, mas o poder dEle, a graça dEle. Eu estou pregando hoje para alguém que está acreditando nessa palavra, por favor. Cheguei onde eu queria. O que você vai ouvir aqui não tem no Google não. Tem no Google não. Ele vê isso e diz: ai de mim que vou perecendo. Quando ele faz a confissão, diz o texto que ele vê o serafim saindo de lá de cima do trono, indo no altar, indo com uma tenaz, um ferro. Pega uma brasa. Não pega nas mãos, pega com a ferramenta, a tenaz. E voa. Sai lá do terceiro céu e vem rasgando. A Bíblia diz que ele vem com essa brasa e coloca na boca de Isaías. Eu preciso que uns 3, 4 me ajude agora. Não, eu preciso que alguém me ajude agora. Será que alguém percebeu o que eu falei? Que esse ser de quinta, sexta grandeza pegou a brasa com ferro, com uma tenaz. Ele não tocou na brasa. Ai meu Deus. Eu estou dizendo que o ser de quinta grandeza não teve condições de pegar essa brasa com as mãos. Teve que pegar um ferro. Mas quando ele chega em Isaías, ele coloca na boca de Isaías. Essa brasa é aquele fogo lá de Atos capítulo 2. Sabe por quê? Serafim não é batizado com o Espírito Santo. Arcanjo não é batizado com o Espírito Santo. Querubim
é batizado com o Espírito Santo, anjo não é batizado com o Espírito Santo, mas tem homem pecador, mulher que está aqui sentada, essa brasa que serafim não pode pegar, vai entrar para dentro da tua alma hoje, vai entrar dentro do teu coração hoje. Será que alguém acredita nisso? Levanta tuas mãos, fecha os teus olhos. Eu convido Lagoa e Assalto por 2 minutos. Eu vou marcar 2 minutos. Eu vou marcar 2 minutos. Eu vou marcar 2 minutos. Oh meu Deus, oh Espírito Santo da verdade, eu estou pregando essa palavra que o Senhor me deu nessa tarde. Aonde tem um Isaías, aonde tem um Isaías aqui hoje, aonde tem um jovem aqui hoje que está clamando por ser cheio, que quer ser batizado com o Espírito Santo, que quer ser cheio da graça, lá no fundo, na minha esquerda, na minha direita, na internet, derrama sobre ele agora brasas repartidas como de fogo, 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 fogo. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus a brasa que veio do céu. Eu vou esperar você adorar. Alabá de cauas, derebacou de faia cercais, taralai comum de cerca, alabá a cerca, darabacantura baixoa. Ei, te canarai, te caia, sai, recebe, 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 receba, receba. Lagoa e Assalto, Deus incendeia uma geração. Lagoa e Assalto, Deus levanta uma geração. Lebau a dei cauas. Pega, 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 pega. Se você pode, se coloque de pé. Segura a mão desse irmão que está do seu lado. Segura a mão da irmã que está do seu lado. Pega a mão dela. Pega a mão dele. Labadarai. O labau é cerca. Darai a súbia. Derecanto e a subida rai. Orabacanto, urabachuia. Aumenta o seu nível. Aumenta o nível, vai meu filho. Aumenta esse aleluia, minha filha. Deixa a maquiagem borrar hoje. Deixa a lágrima escorrer. Quebra o vaso, vai, quebra. Quebra o vaso hoje. Quebra o vaso hoje. Cheia, cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia, cheia, cheio, cheia, cheio. Alabai.
Eu vou orar por você. Eu vim pregar hoje essa simples mensagem. Eu quero que você receba esse fogo. Eu quero que você receba esse fogo. Eu quero que você viva esse fogo. Está aqui a minha mãe. A minha mãe está aqui. Estou contando algo que ela viu. Teve culto que eu saí da igreja falando em línguas estranhas. Lembra, mãe? Dormi falando em línguas estranhas. Acordei falando em línguas estranhas. Eu estou doido para ver isso. Eu quero convidar você que quer romper. Você até prega, você até canta, você até faz, mas agora é mudar de nível, é mudar de patamar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu não sei se você pode ser arrebatado hoje. Eu não sei se você vai embora falando línguas estranhas, mas hoje a gente já vai terminar. Mas eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, venha. Você que quer ser renovado, venha. Talvez faz tempo que você não fala línguas estranhas. Pastor, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui à frente do altar, eu quero orar com você. Mas por favor, venha logo, não demore. Venha aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pastor, eu quero ser renovado. Eu quero ser renovado. Eu ququero ser batizado do Espírito Santo. Venha, venha, sai do seu lugar. Venha aqui à frente, eu quero orar por você.